Olá, conectados de plantão, estamos aqui para mais um OficinaCast, o podcast da Oficina Digital, e quem está conosco hoje aqui na Casa dos Criativos Digitais é o meu amigo Jean Pierre, e nós vamos falar sobre um tema muito importante que é geração acelerada mais doente. Seja bem-vindo, pastor Jean Pierre, tudo bem? Muito prazer, boa tarde a todos. E eu quero agradecer primeiramente esse convite aqui, dizer que é uma oportunidade única e que eu sei que o que nós vamos conversar hoje vai gerar muitos bons frutos para todos nós. Então, meu amigo, se você já chegou por aqui só pelo convidado, já merece um like, curta esse vídeo aí, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque vai ajudar muita gente. Então, Renatinho, roda a vinheta aí, meu amigo. Então aí, mais uma vez, seja bem-vindo, Jean, é uma alegria imensa, e esse podcast, né, mais uma vez reforçando, tratando sobre essa geração acelerada. Mas galera, olha o seguinte, Jean Pierre, quem é esse homem, né? Ele é proprietário da Grow Consulting, consultoria e treinamentos, e ele trabalha com consultoria em comércio exterior, bacharel em comércio exterior, pós-graduado e uma porrada de coisa, um currículo aí grande, e também é professor de inglês, pastor e coordenador do projeto SOS Depressão, ao qual eu conheço, e apesar de não ter, graças a Deus, depressão e nem ansiedade, mas eu gosto de ir porque eu me sinto bem e aprendo muito, né, para tentar levar isso para frente. Mas assim, falando do SOS Depressão, explica como funciona, Jean, e como é que começou esse projeto? O SOS Depressão ele é um grupo de apoio e orientação, né? Como o próprio nome já diz, a gente oferece não substituição da psicologia ou dos centros de atendimento, nada disso, né? Nós não temos, eu sempre digo que a gente não tem a mínima intenção de ser psicólogos, apesar de que nós temos uma equipe aí formada por nossos membros na igreja, nós temos psicóloga, temos médico da família, temos nutricionista, temos personal trainers, temos educadores físicos, neuropsicopedagogas, então a gente tem uma equipe boa, mas o nosso trabalho gira em torno de oferecer toda semana clareza, né, através de estudos onde a gente fala sobre nervosismo, fala sobre depressão, fala sobre ansiedade, fala sobre preocupação excessiva. Então a gente oferece através desses temas apoio e orientação. Apoio de que maneira? Trazendo clareza e também oferecendo acolhimento, né? Como nós estamos na Igreja Família Debaixo da Graça, dos nossos pastores, o pastor Igor Ximenes e a Lilian Ximenes, nós temos um trabalho de células na igreja, onde semanalmente as pessoas se reúnem em casas, e é assim que nós oferecemos o acolhimento, né? E a orientação é através dos estudos e os temas que a gente trata. Então a gente tem reuniões presenciais, que você pode participar em Castanhal toda terça-feira às 7h30, e agora em Belém também toda quinta-feira às 7h30. Totalmente gratuito, aberto a todo o público, todas as idades, e não tem inscrição. Você chega a qualquer momento e participa do tema do dia e vê se identifica, né? E nós temos pessoas toda semana lá, diferentes de todas as idades. E é bacana, cara, assim, é impressionante o trabalho, é muito bom. Vale a pena, mas então vamos reforçar aqui na Família Debaixo da Graça, isso, que fica no Cristo, não é isso? Isso, na BR, em Castanhal, em frente ao Cristo Redentor. Eu acho que é a melhor referência. Melhor referência. Então, em frente ao Cristo Redentor, Castanhal, ao lado do Osório. Ao lado do Osório, pronto. Mexam aqui, né? Osório patrocina esse programa. Qual horário? 7h30. 7h30. Né? E em Belém nós temos também, se alguém estiver nos assistindo de Belém, região metropolitana, né? Fica lá na Igreja Família Debaixo da Graça, em Belém, lá no Marquês de Herval 2149, na Pedreira, Marquês de Herval 2149, também na Igreja Família Debaixo da Graça, em Belém, só que é quinta-feira, 7h30. Quinta-feira e Castanhal na terça-feira. Então, muito bacana. E, inclusive, eu estive lá numa reunião e falamos sobre desacelerar, né? Exato. Meu amigo, geração acelerada mais doente, de fato existe, né? Quem são, onde vivem, onde dormem. Por quê? Porque assim, hoje eu vejo que, ainda essa semana eu falei para alguém, se meu dia tivesse mais
8 horas ficaria excelente, talvez. Mas, obviamente, se a gente pudesse acrescentar na nossa vida mais horas durante o dia, nunca ia ser o suficiente para tratarmos. Assim, estar sem tempo é porque já acelerou, digamos? Assim, já de cara, se nós tivéssemos mais horas, biologicamente seria ruim para nós, né? Porque nós precisamos dormir, precisamos desligar. E também nós não podemos, né? Qualquer psicólogo pode comprovar isso, não é à toa que é um dos temas mais tratados atualmente, essa questão da aceleração mental, principalmente, né? Nós vivemos tempos acelerados. Isso é um reflexo claro da industrialização, né? A partir do momento que os países se industrializaram, o mundo se industrializou, as máquinas nos trouxeram uma diminuição nos prazos, os deadlines são mais curtos, né? A própria palavra deadline, que é uma linha de morte mesmo, é o prazo final, é algo que assusta muito, né? Então, as pessoas estão correndo mais, está todo mundo correndo, mas o que a gente percebe é que elas não sabem para onde estão indo. Tudo é muito rápido, os prazos são mais curtos, a paciência das pessoas está diminuindo porque tudo é muito rápido. Você quer ver um exemplo claro? Os vídeos do YouTube. Nossa. Você tem aquela transição de um vídeo para outro, ou aquele anúncio no meio de um programa. Aquilo ali dura 5 segundos para você poder clicar na palavrinha pular anúncio. Tem gente que já se agonia com aquilo ali. Aí já vem a opção de comprar o Premium, né? A opção Premium, para você não precisar passar por aquilo ali. Porque 5 segundos é uma espera gigantesca para a pessoa. E as pessoas estão assim. A gente percebe que os níveis de ansiedade subiram, né? Pessoas parando na UPA, né? Nós temos médicos na igreja que comprovam que semanalmente recebem pessoas que chegam lá pensando que estão tendo um infarto e, na verdade, elas estão tendo uma crise de ansiedade porque tiveram talvez uma semana, um mês muito acelerado, muitos problemas, não conseguiram lidar com isso e estão lá pensando que estão tendo um infarto e, na verdade, é algo totalmente emocional, né? Reflexo de uma sociedade acelerada. Eu me veio à memória aqui essa câmera que a gente usa, essa que está pegando o Pastor Jean, ela é a que eu mais gosto dela, né? E a gente tem uma outra câmera. Olha só, a outra ela é um pouco mais lenta do que essa, mas eu só gosto dessa. Por que eu gosto dessa? Eu não gosto da outra, porque essa aí é 1 milésimo e meio mais rápida do que a outra. Nossa, que diferença. Então a gente vai ficar mais acelerado, então. Né? Isso. Nossa, que diferença, né? Você dá o clique e tem que esperar aquele... Entendeu como é que é? Assim, isso eu acho que já vem... Isso pega todas as áreas, né, Jean? E eu acho que cada vez vai vir mais. Um exemplo disso tá todo mundo tranquilo, digamos assim, dentro de casa. Caiu a Wi-Fi, caiu a conexão, todo mundo enlouquece, né? Até eles dizem, né? Se o pai quiser os filhos na sala todos juntos, é só ir lá e desligar o roteador, né? Tirar a internet. É a melhor opção. É a melhor opção. Mas às vezes o filho ainda tem a internet do celular, ele continua ali e nem aparece. Mas as pessoas estão agoniadas com coisas assim, porque tudo é muito rápido. A internet larga, né? Eu tenho 40 anos, então eu vivi o que é uma infância e uma adolescência sem internet. A internet foi aparecer para mim, a primeira vez que eu vi a internet foi em 1996. Eu trabalhava no Banco do Estado de Santa Catarina, de onde eu sou, e lá veio a intranet, que na verdade era uma internet exclusiva de conexão do banco, mas já ouvia rumores já da internet em outros lugares. Porém, era algo assim, né? E isso trouxe mudanças incríveis. Eu vi tudo isso acontecer. Eu fiz curso de datilografia, máquina de escrever, transicionei inclusive, esse curso de datilografia, minha mãe falava que... 6 meses, todos os dias. Para aprender datilografia. Minha mãe falava assim, bem hoje. Meu filho, quem não tiver um curso de datilografia não será ninguém na vida. Não. Eu fiz o meu currículo à mão. Meu primeiro currículo, eu lembro ainda, comprei na papelaria e fiz o currículo à mão. Tudo era muito mais devagar, né? Eu até costumo dizer que quando chegava a noite, a gente respeitava essa questão de luz e escuridão que Deus criou, né? Porque chegava a noite, a gente já ia ficando mais tranquilo, menos acelerado, né? E já ficava com vontade de dormir, né?
Hoje, a geração de hoje já não tem isso, né? Então, as telas estão ligadas, são muitas luzes, as cidades são mais iluminadas e mais barulhentas. Então, isso tudo demonstra um acúmulo de estímulos, né? Uma hiperestimulação de tudo. Por isso que nós estamos hiperestimulados, por isso que a gente também está com mais pressa, né? E essa, assim, eu peguei também, né? Essa época aí do carrinho de rolemã, né? E tudo mais. E é muito louco quando a gente analisa nisso, né? Porque estamos vivendo num momento tão acelerado, de tanta informação, né? E isso me preocupa quando a gente vai começando a estudar, né? E a gente vê que realmente isso já está afetando demais a vida das pessoas. É complicado. Então, é assim, desacelerar é preciso. Desacelerar é preciso, com certeza. Isso afeta todas as áreas da nossa vida, porque nosso corpo ele precisa de descanso, ele precisa desligar. Tanto que Deus já colocou dentro de nós o sono, né? Que já é um mecanismo natural, algo que acontece. A gente até diz que a pessoa vai adiando o sono dela, depois ela dorme de olhos abertos. Isso, qualquer caminhoneiro pode contar alguma história de que de repente já estava na ribanceira, dentro da vala, quase batendo, porque foi tomando o famoso arrebite, né? Foi tomando algum estimulante e chegou um momento que o corpo disse, desculpa aí, vou fazer um shutdown, vou desligar tudo aí, você vai dormir de olho aberto. Isso acontece mesmo. E a questão da pressa ela é tão séria que 2 cardiologistas americanos, o Meyer Friedman e o Ray Rosenman, eles cunharam um termo para uma doença que eles descobriram fazendo análise dos seus pacientes, principalmente os que eles chamam de personalidade A, aquelas pessoas mais agoniadas, mais ambiciosas, mais agressivas. Geralmente geralmente são os CEOs das empresas, são aquelas pessoas que ganham aquelas competições estilo aprendiz, sabe? Sei. Aquele perfil procurado pelas empresas que querem um cara que coordene as equipes, que não tenha medo de demitir. Esse tipo de personalidade, chamada de personalidade, eles descobriram que eles sofrem de uma doença chamada doença da pressa, né? Nossa. Que é basicamente uma precursora de algo que a gente já vai falar, né? Da síndrome do pensamento acelerado, descoberta pelo psicólogo brasileiro Augusto Cury, né? Mas esses 2 cardiologistas, eles descobriram que as pessoas sofriam da doença da pressa, essa de personalidade A, e elas sentiam os efeitos que elas sofriam. O principal era uma carga esmagadora de urgência, aquela sensação de que você não consegue relaxar, você não consegue se acalmar, você está sentado no sofá com a pipoca na mão, curtindo um filmezinho e tal, tentando relaxar, mas a tua cabeça tá acelerando. Deu 5 minutos de filme e você já diz, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Você sente uma vontade de fazer não sei o quê, mas, né, com uma urgência absurda. A pessoa não sabe o que ela quer. Isso é muito, muito semelhante às características da ansiedade, que é uma ativação do nosso cérebro para uma situação de perigo, né? A onça no mato, né? Que a gente sempre usa esse exemplo, né? O nosso corpo ele fica pronto quando ele tem uma ameaça. Se surge um assaltante, geralmente você fica com o que a gente chama de cara branca, né? Você fica branco na hora, gela, porque o sangue realmente sai do seu rosto e vai para os membros para você ficar pronto para correr. Coração acelera, o pulmão começa a respirar mais rápido, as pupilas dilatam, você fica pronto para fugir. E pessoas que sofrem dessa doença da pressa apresentam essas características de ansiedade. É impressionante. Impressionante. E essa correria, muitos CEOs devem sofrer, né, com essa demais com essa questão, né? Eu estava assistindo até um documentário na Netflix, eu acho que é Minimalismo. Sim, Minimalismo Já. Isso. Sim, e aí fala da história de um CEO lá, né, que ganhava milhões e tudo mais. E ele largou. Aquele de cabelo mais comprido, né? Tava andando de skate na boa, então tudo mais, porque ele entendeu, né, que aquilo estava fazendo mal, né? Que o que ele ganhava, depois ele queria ganhar mais e queria ganhar mais. E o tempo todo, né, essa pressão, né? E muito dessa
Agora, assim, a gente tem muita informação, né? Demais. Todo dia. Uma criança, isso é o efeito? Diz as pesquisas que uma criança de 4, 5 anos hoje tem mais informações do que um imperador romano. Eu vi essa informação. Né? Então, a criancinha, a gente fica fascinado com isso, né? Eu me lembro que quando eu era criança a gente tinha que ir na biblioteca pegar a enciclopédia Barça, aquela mais cara, gigante, e pesquisar, e era só o que estava ali. Agora você está lendo ali Revolução Francesa, daí você vê lá um nome de um personagem, você já clica nele, já vai para um link e você vai ler toda a história dele. Aí ali no meio fala da esposa dele, daí você clica nela, você lê toda a história dela. É muita informação. Né? E a informação vem tanto para o bem quanto para o mal, né? Porque imagina só a pessoa que levanta de manhã cedo e já bota num telejornal, por exemplo. Eu já fiz isso na minha vida, mas eu não me recordo o tempo que eu fiz, né? Assim, porque não é essa notícia ruim, então mataram um, esfaquearam o outro, não sei o que, isso vem direto, né? E pela manhã isso é muito prejudicial, é questão de mudar. Para mim funciona, né? E muitas pessoas que eu conheço não toma essa pílula logo pela manhã, né? Então sempre costuma ler alguma coisa, medita, ora e tudo mais. Assim, de fato, essas informações ela tem que ser bem absorvida, né? Com certeza, porque quando a gente chega à noite, o nosso próprio organismo, pelo escurecimento, e como eu disse, nós estamos com cidades muito iluminadas e muito barulhentas. Então, queira ou não queira, o corpo não consegue mais relaxar como quando a gente vai, por exemplo, para o interior e a gente sente aquela paz. Eu dormi melhor. É porque você tem menos luz, menos estímulo. Seu corpo já entende, ele vai começando a diminuir a produção de cortisol, que é o hormônio aí do estresse, né? Justamente para você estar ligado, né? De manhã, quando vai chegando no fim, né, no início já, quando o dia vai começando a clarear lá para 6, para 7 horas, né, 6:30, 7 horas, o seu corpo já começa devagar, né? Ele vai liberando cortisol para você não acordar também assim, de repente, dar um pulo da cama, mas ele já vai liberando para você acordar bem. Quando você acorda e já começa a consumir coisas que vão te acelerar, vão te preocupar, o teu corpo vai entender que tem ameaça, né? E você vai enchendo o seu coração. É a mesma coisa, você come demais, né? Pronto, come bolo demais, come gordura demais, açúcar demais, você vai ficar pesado. Quando você também come pelos ouvidos e pelos olhos as informações, você vai ficar sobrecarregado também. Teu coração vai ficar acelerado sem necessidade. E isso, se você acordar às 5 da manhã, 4 da manhã, está passando o jornal e já tem notícia ruim. Só que tem. Morte em São Paulo, caminhão bate, caminhão cai da ponte no Rio. E assim, hoje nós temos um excesso de informações nos estimulando. Para que eu preciso saber de uma bomba que explodiu em Bangladesh? Ou de um cara que foi esfaqueado em Tóquio, ou de uma mulher que, sei lá, um homem-bomba no Oriente Médio, ou um tubarão que devorou um cara na Austrália. Então, e eu vou botar um aqui que eu vi lá no coisa. O que a Xuxa espera de 2021? Meu Deus do céu. Quando eu vi essa notícia, o que Xuxa espera de 2021, eu não quero saber. Tem coisas mais importantes para mim agora, entendeu? Tem que saber o que ela espera. Deixa ela falar para a família dela, para a filha dela. Mas assim, a pessoa clica no link, né? Clickbait aí. Um clickbait, com certeza. É uma armadilha mesmo, é uma isca, né? É uma isca. Então, assim, e é algo simples, né? Assim, a informação vem primeiro aqui, né? Sim. Logo cedo. É só não abrir esse negócio logo cedo. Mas, cara, tá dominando a gente ou não? O celular, o smartphone? Com certeza. É complicado. Eu gosto de uma expressão que um pastor americano, o Stephen Furtick, que eu assisto muito, ele fala que isso aqui é a caixinha da ansiedade. Celular é uma caixinha de ansiedade. Nós buscamos paz, nós falamos... Nunca se falou tanto em saúde emocional como hoje. Nunca se falou tanto em ansiedade, em controlar seu nível de estresse. Controle sua ansiedade. Os coaches estão aí fazendo. E com teorias quânticas e tudo que você imaginar. Tanto bom quanto pataquada mesmo. Coisa ruim. Eles estão aí ensinando. E mesmo tem muito coach, né? Demais.
Tem bom e tem ruim, como sempre, né? Tem advogado bom, advogado ruim, pastor bom, pastor ruim. Então, o que acontece é que a gente está buscando, a gente quer paz, mas a gente não larga o dispositivo da ansiedade, que é o celular. Né? Você fica numa rede social, você vai ser presa fácil da comparação, da autodepreciação, você vai começar a invejar, você vai começar a cobiçar, e você vai também começar a receber informações que você não precisa. Você não vai precisar. Aí você vai carregando a sua mente de coisas desnecessárias. É mais ou menos o seguinte, alguém chegar para você, toma aqui uma cebola, come essa cebola. Agora come esse morango, ok. Agora come esse chocolate. Agora come, sei lá, esse pudim. Ou aqui, agora come esse churrasco. E você vai comendo comidas diferentes. O que vai te dar? Uma indigestão. Né? E a gente faz isso com os nossos ouvidos e olhos, né? E tudo através do celular. Pois é. Que é tão importante para nós, pois né? É muito importante. Que é a nossa ferramenta. Para mim é a minha ferramenta. Pois é. Mas assim, um exercício que eu fiz e não abro o celular, não costumo pegar para ver mensagem, nem WhatsApp, nem Facebook, nem nada, antes do horário de expediente. Começa às 8 horas. Eu tento fazer isso e tem dado certo. Assim, é um filtro que tu criou, né? Isso. Eu sei que tudo é para ontem, né? Cliente mandando mensagem, enfim, mas assim, algumas coisas dá para esperar. É mais ou menos quando você está cheio e você diz, não, obrigado, eu não quero. Parece apetitosa essa fatia de lasanha, mas eu já estou cheio. Então você está evitando a gula, por quê? Porque você sabe que você está cuidando do seu corpo e que você está satisfeito. Sempre nós temos todos esses momentos em que a gente come algo exageradamente e depois se arrepende. Não devia ter comido aquela fatia extra, né? A gente diz, eu comi de guloso. E a mesma coisa, você tem que colocar um filtro no que você recebe para que a tua mente também não fique sobrecarregada e extremamente acelerada, né? Porque a gente pega aquilo que era para ser bom, né? E acaba estragando a ferramenta. Essa é a história da humanidade, né? A faca do pão vira a faca do assassinato. Sempre foi, né? Sempre foi, né? O ser humano pega algo que é bom e transforma em algo pervertido, né? Às vezes, né? E nocivo. E tudo vai lá para... Bate no geração acelerada, né? Tudo no tema desse podcast, né? Porque tudo remete a isso, né? Tudo gera ansiedade e tal. Porque a ansiedade, a pessoa fica ansiosa por algo que... Exato. Ela sabe o que acontece quando você está com pressa excessiva e você é dominado? Você ativa a sua amígdala, que é a parte do cérebro que liga o bater ou correr, que liga o dispositivo, né, a nossa reação contra uma ameaça. Então, ela não questiona. Ela apenas diz assim, tem uma ameaça aí, eu não sei que ameaça é, não preciso saber se é onça, não preciso saber se é um assaltante, não preciso saber se é um problema. Eu apenas, mandou, tu tá agoniado, tá recebendo estímulo, então eu vou ligar o sistema. E ela liga o sistema e o corpo sente. Aí teu coração tá disparado do nada, sem motivo nenhum. Você tá, como eu disse, você tá sentado tranquilo no sofá com a pipoquinha, filmezinho bacana, divertido, né? Filmezinho família, sábado à noite, de boa. Mas o teu coração está acelerado. Você está com aquela respiração que parece que tem uma pedra no peito. A mesma reação que você sente quando você está com... Alguém te conta um problema e você fica com uma preocupação. Você está aí com tontura, tem gente que sente dor de barriga, tem gente que a mão sua, tem gente que fica a mão fria. Cada pessoa tem reações diferentes, né? Não existe um padrão exato. E você fica com um senso de urgência que fica pesando em você, sem necessidade. Justamente porque você deixou. E o Brasil... é um dos maiores, eu não me engano, eu não sei qual é a posição do Brasil, mas em questão de quantidade de smartphones, eu não sei se é terceiro lugar, alguma coisa assim. É bem alta. É o lugar um dos lugares no mundo onde mais tem celulares, onde mais tem smartphones. Mas o Brasil é líder, e isso comprova a correlação, o Brasil é líder na América Latina em ansiedade.
Pois é. Por quê? Por quê? Né? E se eu não me engano, não peguei agora, mas eu acho que nós também somos líderes em acesso de redes sociais. Não sei se é no Facebook ou no Instagram. Sim, exatamente. Eu acho que nós somos um dos maiores usuários do mundo, do Facebook principalmente, né? E do Instagram. O maior consumidor de Facebook do... Exatamente. É o Brasil. E antes da gente dar passar para um outro tema até, mais assim, focando no SOS. Estamos falando aqui de ansiedade, os perigos, e a gente percebe que um simples gesto de não olhar, de controlar teu próprio WhatsApp, tuas redes sociais, são atitudes que você toma para que pode resolver. Mas assim, no SOS é tratado, só para o pessoal de casa entender, vamos, digamos, o tratamento. Me corrija assim. O que é? Porque as reuniões que eu fui é meio que você ensina a pessoa a lidar com um problema que automaticamente já é um tratamento, né? Dá essa deixa aí para o pessoal. Sim. O que a gente faz? Como eu falei no início, nós não temos a pretensão, né? E nem queremos mesmo de sermos psicólogos ali para as pessoas. Nada substitui a terapia, o tratamento terapêutico e tudo mais. Nada vai substituir isso. Porém, nós, como grupo de apoio, o que a gente faz? A gente trata do tema, fala de psicologia, digamos, leiga, né? O que está acessível, né? A gente procura usar fontes sérias, né? Augusto Cury usa a revista americana Psychology Today, que é a melhor revista americana de psicologia. Eu procuro filtrar muito, e a gente alia tudo isso, a psicologia, de uma forma, a gente passa ela de uma forma bem popular, sem usar termos complexos. Se a gente usar, a gente explica, né? Usando sinônimos, aliando com a palavra de Deus também, porque nós acreditamos que se Deus nos criou, Ele é o nosso criador e Ele entende como nós funcionamos. E Ele deixou um manual de funcionamento que é a Bíblia. Então nós misturamos a psicologia com a psicologia mais antiga de todas, que é a Bíblia. E nós oferecemos, depois de falar do assunto, a gente oferece alguns passos, pequenos passos. Tanto que a gente diz que o tema do SOS é o amanhecer. Que o dia não amanhece de repente. Ele vai ficando menos noite, mais manhã. Menos noite, mais manhã. Pequenos passos, como você mesmo falou. Pequenos passos que você vai dando. Hoje eu consegui não assistir notícias. Beleza? Amanhã eu tento de novo. Sem querer eu acabei sentando no sofá e assisti de novo. Tenta de novo e vai tentando. Pequenos passos que você vai dar. E a gente lança perguntas para discussão em grupo. Nós temos os nossos facilitadores, né, que fazem parte da nossa equipe, que sentam com as pessoas e naquele momento elas têm a oportunidade de se abrir. Porque às vezes uma pessoa vai numa reunião, o simples fato de ela contar o que ela está passando, às vezes o marido não ouviu, às vezes a mãe não ouviu, às vezes ela pegou uma má profissional também e que não conseguiu ouvir ela com clareza ou com compaixão. A gente faz isso, ela se abre ali ela já começa um processo de cura. Aí, alguns procuram psicólogo, outros procuram o psiquiatra para diminuir a medicação, outros vão para o CAPS, né, os Centros de Atenção Psicossocial gratuitos do governo, outros mudam as suas amizades, outros vão para a igreja. Então, existem casos e casos, né? E cada pessoa é um universo diferente. Já, né? E tem muito caso de sucesso, não tem lá? Sim. Muito caso de sucesso. Hoje nós temos pessoas que entraram lá mal e hoje elas ajudam outras pessoas a saírem da mesma situação que elas. Esse é o lindo da coisa, ver pessoas curados para curar, né? Que é uma das coisas que a gente mais fala lá. E eu estava falando para minha esposa que seria bom se a gente chegasse lá e não tivesse ninguém. Ninguém. Se isso fosse um problema que fosse resolvido. Mas infelizmente não, né? Tem muita gente, né? E tem eu te gente digo com que dificuldade tem... até de ir, né? É, verdade. E tem muito pouca gente indo ainda em comparação ao que a gente sabe. Porque todos nós, qualquer um dos que estão nos ouvindo agora e nos assistindo, sabem de casos e mais casos de pessoas que conhecem na família, nos amigos de amigos, que estão passando por isso, mas nunca foram num grupo de apoio, nunca procuraram um psicólogo, porque ainda a gente tem a estigma de que ir a um centro, ir a um psicólogo, a um psiquiatra, a um terapeuta, ir a um grupo de apoio é coisa de doido, coisa doido. De doente mental. Ainda as pessoas acham que
elas não entendem que quando eu corto a mão e sangra, eu fico logo agoniado para passar álcool, desinfetar e colocar um band-aid. Mas eu sei onde está doendo. Né? Tá aqui, cortou, eu tenho que fechar. Quando acontece aqui dentro, nas emoções, as pessoas não tratam com a mesma seriedade. Tá doendo aqui, eu tô com uma tristeza que não vai embora. Por que eu vou deixar ela se acumulando até virar um desânimo total, até eu me trancar num quarto e ficar ali sem vontade de viver? Existe esse estigma ainda, esse preconceito. Né? Um preconceito, né? Algo errado. Pelo menos hoje em dia, as pessoas já começaram pelo menos a falar mais do assunto. Isso já é um bom sinal. Maravilha. Tu já passou por algo do tipo? Já teve ansiedade? Não, assim, talvez eu tenha momentos eu passei muito, talvez, por burnout, que é o esgotamento, né? Que é algo muito ligado também ao trabalho. Já trabalhei muito, né? Então, em empresas, e a minha área de comércio exterior é uma área que é a palavra mais famosa nessa área, deadline. Eu acho que a segunda área, talvez, que tenha mais essa palavra seja o jornalismo, né? A entrega da edição. Eu acho que vai vir para a agência de marketing digital também. Também, não adianta, tudo é isso. Deadline é uma palavra e você acaba gerando aquela situação de ansiedade. Por quê? Porque é um prazo curto, uma mega responsabilidade. Na minha área, é a área que envolve dólar e euro, né? E se você vê a cotação do dólar quase R$6 e do euro quase R$7, você vai ver que não dá para cometer alguns erros. Né? Você não pode se dar esse luxo, né? Então, dessa maneira, talvez eu tenha visto. Meio uma bolsa de valores aí. Qualquer coisa você perde rapidamente. Né? Rapidamente. Jean, e como é, para, assim, digamos, uma dica, né? Vou começar com a pergunta no sentido de como lidar, né, com esse... Como é que é lidar com esse pensamento acelerado, né? Igual você já pegou um gancho, mas vamos entrar nesse assunto aqui, falando sobre o síndrome do pensamento acelerado, né? Augusto Cury, o nosso psicólogo brasileiro, ele descobriu essa síndrome, né? Ele definiu ela, eu até anotei aqui, como uma alteração do nosso padrão mental, onde a mente fica tomada de pensamentos completamente cheia durante o tempo todo em que nós estamos acordados. Ou seja, durante o tempo todo que eu estou acordado, eu estou com a mente cheia. Né? Ou seja, minha mente não descansa, não desliga. O que causa dificuldade de concentração, aumento de ansiedade e um desgaste da saúde física e mental. Então é basicamente uma mente cheia. O olho está aberto, ou seja, você está acordado, a sua mente está acelerada, exatamente. Toda preocupação ela funciona assim. Você chega, alguém te passa uma demanda e você começa a usar a sua inteligência, a sua habilidade, o que você conhece, o que lhe é familiar, para tentar resolver o problema. Isso é totalmente saudável, né? A preocupação legítima é isso. Você começa a criar pequenos cenários dentro da sua mente. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Isso é normal. Agora, quando você passa o dia todo, o tempo todo com a sua mente cheia, criando milhares de cenários, é como se fosse um produtor de um filme e ele quisesse toda hora fazer 500 finais para o filme. Ele nunca ia conseguir gravar um filme, nunca ia conseguir se concentrar numa cena, ia entrar numa espiral de perfeccionismo exagerada e nada ia ser feito. Então, estar com a mente cheia o tempo todo pode ser um sinal dessa síndrome. E ele demonstra isso nas pesquisas dele, que isso está afetando tanto adultos quanto crianças. Por quê? Exposição às telas exageradas. Então, como eu disse, para que eu preciso saber dessas informações? Para que eu preciso saber da vida de todo mundo? O que fulana comprou, o vestido que ela comprou, o carro que fulano comprou. E queira ou não queira, é só ir girando a tela, né? E a gente sabe que os algoritmos estão aí direcionando tudo para que a gente fique com aquele mesmo gosto, aquele mesmo padrão, né? Então a gente vê uma coisa, daqui a pouco já começa a perceber que vem um monte de coisas semelhantes. Então, toda essa tudo para você consumir, né? Toda essa estrutura das redes sociais nos levam a isso. E não é incomum. Assim, os temas que mais fazem sucesso no SOS têm a ver com mente cheia, preocupação,
pensamento acelerado. Você pode perceber, as pessoas mais se identificam com isso, porque é um retrato da nossa sociedade. Então, só recapitulando aqui, os sintomas da síndrome do pensamento acelerado, a pessoa sente que está com quais tem algum... Opa, precisa acender esse alerta. Ele deu alguns exemplos que ele dá, ansiedade, dificuldade de concentração, lapsos frequentes de memória, cansaço excessivo, dificuldade para adormecer, fácil irritabilidade, dificuldade de descansar, acordar cansado, inquietação, intolerância à contrariedade, mudança de humor repentino, insatisfação constante e dores de cabeça. Então é muita coisa que acontece só pelo fato da pessoa viver com a mente exageradamente cheia. Né? Isso são alguns sintomas, mas assim, a pessoa pode ter tudo isso aí também. Ela pode ter tudo isso, ou muita gente tem tudo isso. Pelo menos Quando se pergunta isso para eles, geralmente eles dizem o seguinte: se ela tiver pelo menos uns 5 ou 6 sintomas desse aí, constantemente. Duas palavras importantes que eu sempre digo quando a gente fala sobre depressão, sobre ansiedade, é o quê? Constância, né? A frequência e a intensidade. Frequência e intensidade. Com que frequência você está tendo e com que intensidade você está tendo? Está aumentando? Está pesado e você está tendo isso em vários episódios, os episódios estão aumentando, são duas palavras importantes. Então, esses sintomas, com frequência e com intensidade, é que a gente vai sabendo. E, rapaz, o papo está muito bom e a gente vai conversando, tem muita coisa. Olha, só por esse papo, vou reforçar aqui. Dá o like nesse vídeo, compartilha, marca todo mundo, porque é algo muito bom. E eu quero que esse podcast alcance e abençoe o máximo de pessoas possíveis. Jean, nós poderíamos fazer um podcast de 48 horas aqui só falando sobre isso, né? Então, muito bacana esse que tu falou sobre a questão de que uma criança de 6 anos, tem mais informação, tem tanta coisa, né? E sobre o pensamento acelerado e sobre a síndrome e tudo mais, o Dr. Augusto Cury fala muito bem. E assim, estamos com um problema. Estamos com um problema. A pessoa lá de casa está querendo. E aí, Jean? O que fazer? E aí? Primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente sempre fala, dê pequenos passos e celebre esses pequenos passos, ou seja, pequenos filtros que você cria, você já vai te ajudar. Muita coisa já vai te ajudar. É desligar a TV, né? Usar o botãozinho vermelho ali do controle para desligar a TV, se desligar das redes sociais o máximo possível e aprender. A gente vê nossa sociedade extremamente empreendedora e agressiva e todo mundo tem a velha frase de uma banda de rock que diz quando eu morrer eu durmo, né? Quando morrer daí é que eu vou dormir. Não, se você não dormir, se você não desligar, você vai morrer logo, né? Tem a frase inglesa que muito dizer que descansa quando dorme. Tem até um álbum descansa quando morre. Descansa quando morre. Tem um álbum de uma banda americana, se eu não me engano, um cantor americano de rock, que é Live Fast, Die Young, ou seja, viva rápido, morra jovem. A gente vê na nossa sociedade o esperar como um defeito, mas na verdade esperar é uma virtude. E a Bíblia nos mostra em todos os momentos, esperei com paciência no Senhor, espera. A fé, a esperança. Nós precisamos olhar para o esperar como uma virtude e não como uma fraqueza. Esse é um passo importantíssimo. Porque a pressa, o próprio ditado popular diz que o apressado come cru. A pressa ela nos tira do rumo, ela nos coloca fora do caminho, né? O precipitado, a Bíblia diz em Provérbios, que ele perde o caminho. Uma pessoa precipitada, uma pessoa apressada, uma pessoa com a mente sobrecarregada sempre, ela perde o caminho, ela não consegue tomar decisão. Porque, como eu falei, o Augusto Cury ele diz que uma das características da síndrome do pensamento acelerado é o quê? A falta de foco, a falta de concentração, dificuldade na concentração. Mente muito cheia, olhando para várias coisas ao mesmo tempo, ela não vai conseguir se concentrar e ela vai perder o caminho. E a gente vai acabar falando o que não quer,
falando de maneira indevida, fazendo coisas erradas, vai tentar fazer várias coisas e não vai conseguir fazer nada. A pressa só vai nos trazer malefícios. Porque não tem foco, né? Não tem foco, não adianta. Eu preciso prestar atenção naquilo que eu estou fazendo. Eu preciso acalmar o meu coração, acalmar a minha mente para que todos os meus sentidos se tornem eficazes. Porque quando eu estou com a mente cheia, automaticamente as informações vão vir erradas. Eu vou criar, biologicamente falando, a neuropsicologia fala que quando você está muito apressado, muito agoniado, muito ansioso, e a característica dessa geração que tem muitas informações, você coloca mais office boys do que entregas para fazer. São os neurotransmissores. Você coloca mais office boys e eles ficam como se estivesse dizendo dentro da tua cabeça: e daí tem entrega? E daí tem? E daí tem? E me dá mais alguma coisa para eu entregar? Você fica numa espiral de agonia, né? Isso é muito ruim. Você faz com que o seu corpo coloque mais gente para trabalhar, mesmo com pouco trabalho para fazer. Entendeu? É muito sério. Então, celebrar os pequenos passos, porque às vezes a pessoa, e principalmente quem já está com ansiedade, está com acelerado, quer mudar de um dia para o outro, fica mais ansioso. Aí ele vence aqui uma batalha e ele acha que é pequena, aí ele fala: não, mas foi só isso, foi só, né, uma... Ou ele tropeça de novo, daí ele diz: não adianta para mim mesmo. Aí ele fica mais ansioso por ter errado. E também querer mudar de uma hora para outra, de uma forma brusca, mudar. Como eu disse, o dia não amanhece de uma vez só. Eu tenho que entender que hoje eu mudei um pouco, amanhã eu vou mudando mais um pouco, vai mudando. Como diz a Bíblia em Provérbios 4,18, que o caminho do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus não nos criou para ser acelerado. No 7º dia, ele descansou. Isso é um princípio para nós, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que ser uma pessoa eficiente, eficaz, produtiva, porém, o princípio do descanso, do desaceleramento, do acalmar mesmo, ele está explicado no sono e ele está explicado na criação. Deus criou todas as coisas para... né? Ele mesmo disse: está estressado, está ansioso, está com a mente... Olha para os passarinhos, veja se você acha um bem-te-vi ansioso. Veja se você acha uma garça. Eu nunca vi uma garça com crise de ansiedade. Ela anda devagar no meio da lama e sempre acha comida. Sempre tem comida para ela. Pois é, né? Às vezes sempre tem. Então, galera, se liga nessa palavra muito bacana, né? E procurar ajuda, né? Tenha coragem, procura ajuda, procura SOS, vamos conversar, vamos Não falar. É coisa de louco, é coisa de gente inteligente, procurar ajuda. Pois é, olha só, coisa de gente inteligente, é isso aí. Muito legal, estamos caminhando para os minutos finais, mas sempre tem alguma coisa, né, para a gente falar. Eu acho que eu tinha mais alguma coisa aqui, Jean. Você respondeu uma pergunta que eu tinha aqui. Eu tinha botado aqui, olha... Eu estava muito acelerado. Pois é, você está muito acelerado. Mas não estou ansioso, fica tranquilo. Eu ia perguntar justamente, em meio a esse turbilhão de informação, inquietação, esperar é uma virtude? É uma virtude. Né? É uma virtude, com certeza. Esperar é uma virtude. Já falamos aqui como evitar nessa vida acelerada. A gente ia voltar um pouco mais para os empresários, para quem tem essa rotina, né, de bater meta, de tudo mais, né? Mas assim, deixa aí, Jean, um recado final, só enfatizando aquilo que a gente já falou, com quem está com dificuldade nesse momento. Agora a mensagem é para aquele que está ouvindo aqui, olha, seja um pai que está com dificuldade com o filho, mas antes disso eu ia perguntar assim, a gente vê muita questão dos pais dando smartphone para o filho novo, né? Assim, existe uma idade ideal. Eu já vi um pai dando um filho para o smartphone para uma criança de 7 anos, melhor do que o meu. Sim, e eu te respondo assim, com base nas pesquisas que eu constantemente faço para o grupo de apoio. Não como profissional da área, mas com base nas pesquisas. Todos os psicólogos sérios, não aqueles comprados, né, pelas empresas de smartphone, né? Os psicólogos dizem que até 12 anos a criança não tem maturidade, até os 12 anos,
Olha só. Agora o negócio aperta. já Porque ela não tem maturidade para lidar, smartphone. por exemplo, com o marketing, com o que é passado de informações. Ela não sabe diferenciar, por exemplo, o que estão vendendo e o que estão fazendo. Né? A mesma coisa acontece com a criança e o pré-adolescente, né, digamos assim, com a questão de excesso de informações. Ela não tem ainda maturidade. Opa! Ainda não tem maturidade. É normal, viu? ela ainda não tem maturidade para lidar com essas mudanças. Ela não tem ela não sabe como reagir a essas mudanças que acontecem no mundo o tempo todo. Então, o excesso de informações vai deixar a criança extremamente confusa. Olha aí, então, você que está me ouvindo, que é pai, o mais tarde possível. O mais tarde possível, né? Eu já cometi esse pecado de dar um smartphone cedo para meus filhos, mas muita cobrança, foi muito trabalho, me deu muito trabalho, né? Então, e é mais é algo a mais para você ficar de olho, né? Com certeza. No smartphone, no que está acessando e tudo mais. Então, chegando para o final, Jean, um recado para quem está com dificuldade nesse momento. Só reforça. Uma frase que eu gosto sempre quando eu falo sobre aceleração é: quem corre demais chega mais cedo ao túmulo. Essa é uma verdade. Quem corre demais chega mais cedo ao túmulo. Não existe nada nessa vida que seja tão que vale a nossa saúde, que vale a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, vale a perda que nós vamos causar para a nossa família se nós morrermos antes do tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes que não sejas demasiadamente louco para que tu não venhas morrer antes do tempo. Né? Existe uma oferta gigantesca de coisas que vão nos deixar mais ansiosos, mais apressados, mas elas estão roubando o mais importante, que é a vida que nos deu. E a vida é um dom de Deus. Então, aqueles que estão passando, estão com o coração acelerado, estão tomando ansiolíticos, estão tomados pela ansiedade, pela pressa, por esse senso de urgência, esse sucesso que você talvez está alcançando não vale a pena. Não vale a pena. O que é mais importante é entender que esperar é uma virtude e não uma fraqueza. E que todo trabalho ele pode ser bem feito, sem pressa, sem agonia. Nós temos prazos, temos deadlines, temos nossas responsabilidades. Mas nada justifica a gente destruir nossa saúde física e emocional e espiritual também, porque nós não vamos ter tempo para Deus e para a nossa família, por causa de coisas que são passageiras, né? Pessoas vão, empresas vão, instituições nascem e morrem, mas nós temos uma passagem, nós temos um propósito aqui na Terra, né? Então, que é o mais importante. É isso aí. Já um livro, quer indicar algum livro para alguém que queira ler? Tem algum livro aí em mente? Foi agora o livro do Augusto Cury sobre ansiedade, O Mal desse Século, é um livro que trata... O nome do livro é O Mal desse Século. Isso, a Ansiedade, O Mal desse Século, exatamente. Então, é um livro que eu recomendo, é um livro incrível, né? Seria isso. Esse é um livro, acho que o livro mais indicado para você ler quando se trata nesse assunto agora. Beleza. E também as palestras dele sobre síndrome do pensamento acelerado. Mais alguma dica? É isso? É isso. Então pronto. Olha, galera, muito bom. Mais uma vez vou reforçar para você aí, olha, mete o dedo nesse like aí, compartilha, manda esse vídeo no grupo da família, manda no grupo da empresa, compartilha nas suas redes sociais e em breve mais um conteúdo aí, de repente falando sobre comércio exterior e tal. Deixe seu comentário. O currículo do homem é gigante e dá pra gente falar muita coisa aqui. Então, valeu, até a próxima. E Renatinho, joga a vinheta pro final aí, meu filho. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau.